Olá, o meu convidado hoje no Gente em Destaque é o ex-prefeito de São José dos Campos, ex-deputado federal Eduardo Cury. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Rodrigo. Para você é um grande prazer estar aqui para bater um papo. Vamos começar falando um pouquinho antes da política, né, sobre a sua trajetória, né? Você é de família árabe, né? Mas nasceu em São José dos Campos. Eu nasci em São José. O meu avô, pro lado de pai, nasceu no Líbano, Fuad Cury, migrou em 1930 para cá, com aquela história clássica, né, de imigrante pobre que vem fazer a vida. Na verdade, meu tataravô veio em 1888, naquela grande imigração, quando Dom Pedro II foi ao Líbano, convidou, fim do processo de escravidão, precisava de mão de obra para a agricultura, ele convida os libaneses, italianos também vieram bastante, no fim do século retrasado. Então, pelo lado de pai, meu pai já nasceu em São José também, né? Meu pai é brasileiro, nasceu em São José, meu avô libanês. E do lado de mãe, minha mãe nasceu em Camanducaia, sul de Minas, divisa com São José. E eles se conhecem em São José, seus pais? Sim, eles conhecem a minha mãe, irmã de 9, nasceu na roça, muito filho, e aí para estudar tem que vir para a cidade, né? E aí alguns filhos vão para Bragança Paulista, que é do outro lado da serra, e alguns descem para o lado de cá, São José dos Campos. A minha mãe vem para São José para estudar, ser professora. E meu pai já tinha nascido em São José, meu avô começou com um ambulante na rua, depois montou um comércio, o comércio dele foi muito bem. Meu pai estava fazendo faculdade de Direito, conhece minha mãe, e os dois, eu acabei nascendo, eu e meus irmãos nascemos em São José. Você tem quantos irmãos? Eu e mais 4 irmãs. 4 irmãs? Isso. E como é que foi essa criação dos seus pais? Foi uma educação mais assim, voltada para rigidez? Ou de cobrar nota de escola? Como é que foi? Não, o meu pai e minha mãe nunca encostaram um dedo na gente, né? Como você, não estou também, uma chineladinha no bumbum não é nada de mal não, mas meu pai e minha mãe muito tranquilos na nossa criação e tudo mais. Nos primeiros 5 anos, nós morávamos no fundo da loja, do meu pai no centro da cidade, convivíamos com meu avô, que morava do lado, meu avô muito presente, meu avô que começou a loja, né? Meu pai depois na sequência, e eu cresci atrás de um balcão de loja, né? Indo para a escola durante o período da manhã, mas ajudando na loja durante todo esse período. Então tinha muito esse conceito do trabalho, né? Agora, o meu avô, ele era muito rigoroso, não bravo, meu avô era um gentleman, né? Meu avô nunca falou um palavrão na vida. Ele rigoroso em relação à educação, né? Ele, como ele não teve, ele veio pobre, porque na época os cristãos, eles eram perseguidos, né? Era Império o Turco Otomano, né? No início do século retrasado, no século passado, e com o fim da Primeira Guerra Mundial, se desmontou o Império Turco Otomano e o Líbano se tornou logo depois independente. Então, os cristãos, nós éramos católicos, os cristãos eram perseguidos na época. Então, se você saísse da montanha, né, e viesse para a planície, você tinha que se converter. Né? E aí a opção era migrar. Então, meu avô veio para o Brasil, porque o avô dele tinha vindo, né? E o meu avô sempre tinha essa questão da educação. Então, ele falou o seguinte, ele colocou que todos os filhos e todos os netos iam ter que fazer faculdade, né? E ele pegou os 3 filhos, meu pai se formou advogado, os meus 2 tios médicos, né, Jorge Cury e Maurício Cury, e ele pegou no pé dos 3 filhos para que todos os netos fizessem faculdade. Ele falou, olha, não precisa nem trabalhar com a faculdade, mas vai estudar. E meu avô sempre foi muito firme nisso, né? Até brincava com o filho dele, falava assim, tá faltando dinheiro? Né? Quer que eu ajude, né? Então meu avô era muito firme na questão, não na questão financeira, mas na questão de que o estudo era importante. Meu avô nunca entrou numa sala de aula e falava 3 idiomas. Ele é autodidata, ele estudava muito. Tinha essa importância do diploma, né? Tinha, do estudo, do conhecimento, e isso ele passou para todos nós. E olhando para trás hoje de características de personalidade, o que você vê que você é do seu pai e de personalidade da sua mãe? Olha, do meu pai, eu procuro levar a bondade. Meu pai foi uma pessoa muito boa, meu pai faleceu e eu não conheci uma pessoa que não gostasse do meu pai. Era uma pessoa muito boa, muito desapegada de valores materiais, entendeu? Ajudava muito os outros. Eu procuro seguir um pouco, minimamente, essas características do meu pai. Da minha mãe, a minha mãe muito organizada, muito ciosa, olha, horário de ir para a escola e tal. Então eu sou um pouco, essa parte de ser um pouco chatinho, né? Com as minhas filhas e tal, um pouco da minha mãe. Essas são características que é impressionante, que eu sempre faço essa pergunta aqui no programa, né? E essa coisa da mãe,
de ser a organizada, de isso. ser a que cobra, né? Sempre é isso, né? Na maioria das vezes, né? Meu pai era mais bravo com as minhas irmãs, porque pai, filho com ascendência árabe, com filhas, é muito rigoroso, né? E com o filho, ele é mais, não mexe muito com o filho e tal. O filho, o homem, sempre é um pouco mais, na cultura árabe, o homem é um pouco mais protegido, vamos dizer assim. As mulheres, eles são mais rigorosos com as mulheres até. Então, meu pai, como a minha irmã mais velha era mulher, ela sofreu um pouco mais, né? Meu pai, não, chegar em casa 10 horas, aquela coisa toda e tal. Então, isso um pouco, por isso, eu só tenho irmãs, né? Como eu também só tenho filhas. Deus me deu também só filhas. E na questão da culinária, você também é do típico libanês? Você gosta da culinária? Eu gosto muito da comida libanesa, da comida árabe, né? A gente come em casa pelo menos uma vez por semana, né? A minha mãe, que é brasileira, a minha avó libanesa ensinou minha mãe a fazer. A minha mãe cozinhava bem. Minha mãe é falecida, né? Não, a gente não faz, ninguém sabe fazer em casa. Mas a gente compra comida árabe e tal, a gente gosta muito em casa, todos são apaixonados pela comida árabe. A gente, pelo menos uma vez por semana, está comendo uma esfirra, um quibe, a gente tá fazendo. Mas a gente compra, não faz, a gente não faz, não. E você cursou engenharia industrial, né? Isso, exato. Por que você decidiu fazer esse... Olha, desde garoto, eu não sabia que eu ia ser engenheiro, né? Não era aquele garoto que quer ser engenheiro, não. Eu sempre fui muito apegado a coisas mecânicas e tudo mais, eu fuçava, a fechadura do meu quarto eu fazia uma fechadura diferente, na época o ar-condicionado era caro, ninguém tinha ar-condicionado e tal, então eu bolei um ar-condicionado, eu peguei um ventilador, eu amarrei ele na grade e tal, porque à noite o ar lá fora da casa refresca, né, no verão. Só que a casa geralmente está quente, continua quente, né? Então eu sabia disso, então eu fiz um trocador de calor e tal. Então eu sempre fucei, eu comprava na época que você tinha, hoje os nossos jovens não sabem disso, mas você tinha as bancas de revista e você comprava fascículos e montava livros, né? Então toda semana havia um fascículo. Tinha uma enciclopédia, que toda semana saía, chamava Como Funciona. Então ela mostrava como cada capítulo, cada exemplar era como funcionava um revólver, depois como funcionava um motor de carro e tal. E eu, garoto, eu gostava de ver isso, né? Bom, quando foi chegando a idade do ensino médio, falei, caramba, eu acho que eu vou fazer essa tal de engenharia aí, né? Sempre foi e bem aí tinha uma escola muito boa em São José dos Campos, chamada Escola de Engenharia Industrial. Eu passei no vestibular, comecei a fazer, mas como todo jovem, aí nos primeiros dias eu estava fazendo a faculdade, mas não tinha certeza absoluta que era aquilo. Como todo jovem, né? Eu até falo para os nossos filhos, não se preocupa, o amor ou o gosto vai surgir depois. Ou até você pode até mudar de faculdade. Mas eu acabei gostando de engenharia industrial, porque tem muita mecânica e tal. E tem um pouco com o meu lado jovem também, por exemplo, eu fazia meu carrinho de rolimã. As pessoas não sabem, gente, carrinho de rolimã é o seguinte, é uma prancha de madeira com 2 sarrafos e na ponta você põe um rolamento de motor velho, né? E desce na ladeira. Como morava numa rua de ladeira, né? E você descia ali, não tinha skate, na época skate ainda não existia. E o carrinho de rolimã e tal. Então eu sempre fiz isso, né? Eu mexia com essas coisinhas e acabei virando engenheiro. Então você na escola era bom em física, química? Nas matérias exatas, sim. Nas matérias mais de humanas eu era mais fraco. E aí você chega a trabalhar então como engenheiro industrial? Na verdade, eu me formei em 86. Eu fiz estágio, meu primeiro estágio foi numa multinacional na Monsanto, que aliás eu agradeço muito, aprendi muito lá. Hoje ela é BASF ou Bayer, se eu não me engano, ela foi vendida. Ela tem uma grande unidade em São José dos Campos. Na sequência, eu saio, faço meu segundo ano de estágio, eu faço na Embraer. Né? E já na Embraer, no último ano de faculdade, junto com 2 colegas, a gente tinha o sonho de montar uma pequena empresinha. E a gente montou, que seria uma startup hoje, né? Mas startup da área de tecnologia, na época era uma área de mecânica. A gente montou e ela foi muito bem, então quando eu me formei, a empresa já estava funcionando, né? Com alguns meses e a gente pegou um período muito propício, que foi o início do Plano Cruzado. O Plano Cruzado ele começou muito bem, depois ele foi um desastre. Mas a gente pegou o começo dele e a gente cresceu muito nos primeiros meses. E essa empresa, uma pequena indústria, ela se tornou uma indústria de médio porte e eu tive um sucesso muito grande com ela, eu e meus 2 colegas, né? Depois um deles acabou deixando a empresa. E eu comecei assim, então eu acabei não trabalhando de carteira assinada em nenhuma indústria, porque quando eu me formei, minha empresa já estava funcionando fazia uns 2, 3 meses. E ela estava indo muito bem e a gente já começou como dono. Já era o seu próprio patrão, né? Exato. E aí a gente está falando isso em 86, 87, você se filia ao PSDB em 88 já, quando o PSDB nasce, né? Nasce, Eu me filio não no dia da fundação, mas no ano da fundação.
além de fazer engenharia, eu sempre fui um bom aluno e tal, eu também fui esportista desde cedo, né? Eu joguei basquete desde os 12 anos, eu joguei em Jacareí, no Trianon, com muito orgulho, nós disputamos inclusive as finais. Quando o time tinha acabado, ele retornou, o Biratã era o técnico, eles estavam montando um time para ascender, e nós fomos para as finais do Ibirapuera. Então, o esporte sempre esteve presente na minha vida. Eu estudava, eu era muito tímido, mas eu estudava bastante e fazia esporte, basquete competitivo. Desde os 12 anos eu competia. E uma das coisas que eu fazia, um negócio interessante, quando eu entrei na política, na época tinha um jornal chamado A Gazeta Esportiva. Né? Eu chegava da escola, enquanto o almoço, minha mãe estava fazendo o almoço, eu tinha o hábito de deitar no chão, né? Ligar a televisão nos programas esportivos e abrir a Gazeta Esportiva. Então, por que você está falando de política Gazeta Esportiva? É que na última página da Gazeta Esportiva, uma página não era de esporte, ele era de política. E eu fui começar a tomar o gosto pela política ali. Eu via política nacional, eu via política. Então, desde os 12 anos, eu lia muito jornal. Isso me criou o hábito. Depois, na adolescência, com 14, 15 anos, eu lia todos os jornais. Eu lia o Estadão, a Folha, a Veja. Até agradeço. Eu fui formado por esses jornais, quando eles realmente eram os únicos meios da gente ter acesso à informação. Quando eu fui tomando gosto pela política, em 88, eu vendo na televisão um discurso do Mário Covas. Ele estava disputando a liderança da Constituinte. E ele faz um discurso maravilhoso, inclusive muito referendado esse discurso. Eu falei, caramba, eu gostei desse cara aí, puxa vida, admirei esse cara. Na sequência, um ano depois, eles rompem com o MDB e montam o PSDB. E aí um amigo que era do PSDB falou, vamos entrar nesse partido e tal, mas como militante, ou seja, não tinha pretensão de ser candidato a nada. Eu me filio, né? Vou observar, me filio. Mas muito tímido, assim, eu não tinha... o pessoal, vamos pra rua fazer campanha e tudo, mas eu ia mais com uma vergonha, assim, porque para fazer campanha para os outros, né? A primeira campanha foi qual que você lembra de ter participado? Assim? A primeira campanha, eu acho que foi Mário Covas, presidente, em 89, se eu não me engano. Mário Covas, presidente, em 89. O primeiro candidato do PSDB presidente foi o Mário Covas. Exatamente. Então, mas eu ia pra rua, aí que é a conclusão, como eu tinha muito vergonha de pedir voto, eu tinha uma Saveiro, né? A minha empresa estava indo muito bem, já tinha 3 anos, estava muito bem. Eu tinha uma Saveiro, né? E eu falava, deixa comigo, deixa as placas comigo. Então, eu pegava a Saveiro, eu dirigia, depois que saí do trabalho, e a gente pegava a placa de Eucatex daquela época, a gente cortava e tal. E eu ajudava um pouco nessa parte, porque nessa parte de pedir voto eu tinha um pouco mais de vergonha. Mas eu comecei a minha vida política desse jeito, né? Fazendo campanha para presidente. E nesse grupo, quando eu me filiei, eu conheço um cara que mudou minha vida, que tem uma grande referência, que é o Emanuel Fernandes, né? Que também nós éramos um grupo de sonhadores. Nesse grupo, o Isaías Santana era um militante, né? Ele era ainda estudante e militante, eu lembro bem. O Luiz Máximo já era uma referência para nós, ele já era uma liderança de Jacareí, ele estava no PSDB também. E essas pessoas foram nossos líderes à época. O Emanuel era desconhecido, mas em São José ele liderou um processo de renovação. E por aí eu comecei a minha vida política partidária. Como é que foi a reação da sua família, dos seus pais, quando você começa a participar de política? Porque o assunto de política no Líbano foi sempre muito, assim, em cima da linha, né? Muita briga, né? Como é que foi a reação da sua família? Na verdade, eu sempre fui um bom filho, um bom aluno, então meu pai nunca precisou me puxar a orelha para nada assim, né? E quando eu me filiei, não houve assim, mas a minha família, todo árabe-libanês, tinha muita admiração pelo Maluf do começo, né? Não o Maluf depois, mas o Maluf do começo, né? Então, o meu tio, por exemplo, tinha sido vereador em São José, mas eu não entrei na política por causa do meu tio, não, foi muito tempo depois. Mas meu tio era apoiador do Maluf. Então a família toda, assim, né, meu avô e tal, mas em função do quê? Por ser libanês, o Maluf também ser libanês, né? Aqui em Jacareí, eu lembro uma vez, eu era pequenininho, veio uma reunião, o Maluf veio uma reunião aqui em Jacareí, eu era garotinho e tal. Porque o Maluf era muito amigo do Malek Assad. Do Malek Assad, exato, né? E aí tinha essa questão. Mas quando eu entrei na política, o Maluf já não estava mais... pelo menos com a imagem dele e tudo mais. Então, não teve nenhum problema, porque mesmo a minha família também já não estava mais acompanhando o Maluf. Mas é um negócio interessante, porque o Maluf era uma referência para todo migrante libanês e tal, porque ele era migrante libanês, e ele era uma pessoa que chegou a prefeito, governador de São Paulo e tal. Então, era uma referência. Candidato a presidente na eleição que você votou no Mário Covas, né? Em 89, ele era do PDS, né? Exatamente. Exato. E você, para a gente fechar esse bloco,
na campanha que o Emanuel fez para prefeito de São José em 92, que ele perde, você já participa aí, já como... Já, nós éramos esse grupo inicial, e é uma história muito bonita, bacana, que foi o seguinte: em 92, né, eu conheci o Emanuel, nós éramos um grupo pequeno, e o Emanuel um dia me chama na casa dele, eu nem conheci ele muito bem, assim, ele falou, olha, eu era coordenador, eu tinha uma pequena indústria, ela estava indo bem, e eu fazia parte do CESP, do Centro das Indústrias da Regional de São José. E aí o Emanuel falou, olha, Eduardo, você é uma liderança nova e tal, vai na minha casa que eu quero conversar com você. Olha, ele e a Juana falou assim, olha, eu estou pensando em ser candidato a prefeito, né? Ele era desconhecido. Uhum. Falou, o que você acha da ideia? Eu falei assim, nossa, fantástica a ideia. Ele falou, não, mas espera aí, você sabe que eu não vou ganhar, né? Eu falei, eu sei que você não vai ganhar, mas eu acho muito bacana a gente ir, você seria um nome que eu teria orgulho de... Eu tenho vergonha de fazer campanha na rua, né? Eu me filiei em 88, 89, isso foi em 91, ele conversou comigo, 92 foi a campanha. Eu tinha vergonha, eu falei, mano, eu tenho vergonha, mas pra você, eu peço voto. Porque você é uma pessoa bacana e tudo mais, as pessoas não te conhecem, é legal levar um nome desconhecido. E começou por aí. Nós éramos em 5 pessoas somente, começamos aquele trabalho. Na sequência, terminou a campanha com umas 30, 40 pessoas, né? Total. E o Emanuel, em 92, ele não ganhou, 92 era uma candidatura quixotesca, era só uma candidatura de protesto, mas deu uma zebra, ele quase ganhou. Ele chegou com 19%, por 1% ele não vai para o segundo turno. No segundo turno disputou o Dr. Coimbra com a Ângela Guadagnin, que a Ângela Guadagnin depois acabou virando prefeito em São José. Mas o Emanuel se tornou uma liderança naquele momento e na eleição seguinte ele foi barbado e virou prefeito. Porque em 94 ele foi candidato a deputado também, federal, né? O Emanuel. Teve 26 mil votos, né? Aí, como ele foi muito bem em 92, ele quase ganhou, as pessoas não falaram, olha, se eu soubesse que você te achei, que você votaria em você e tal. Ele sai candidato em 94, ele perde 30 mil votos, ele teve, e ele se torna suplente. E aí, na época, o deputado que era ministro do Planejamento, eu esqueci o nome dele, do PSDB, ele se torna ministro do governo Fernando Henrique Cardoso e o Emanuel assume por 6 meses, acho que um ano mais ou menos. Junho de 96. O Candir, Antônio Candir, que é um economista e ele vem a ser ministro do Planejamento. E o Emanuel assume e ele assumindo, ele ganha um pouco de projeção nacional, mas no final ele se licencia para ser candidato a prefeito de São José em 96 e aí é a eleição que ele acaba ganhando. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta já.